Com certeza. Nildoritz, você veja, ainda temos esse desafio sanitário, né, além da questão que já vinha, né, a contração cíclica no ciclo de expansão e retração do capitalismo global, e é nesse contexto que o MAS de Evo Morales, se é que a gente pode falar MAS de Evo Morales, enfim, o partido existia antes dele entrar, e continuou sendo a maioria no parlamento, com ele fora e golpeado, né, convivendo com o governo golpista. Imagina que interessante, assim, mal comparando, obviamente, são realidades bem diferentes, mas imagina se, depois da destituição de Dilma Rousseff, em 2016, o PT continuasse tendo a maioria no parlamento, na Câmara do Senado. É mais ou menos isso, com o presidente da Câmara. É mais ou menos isso. Esquisito, não é esquisito? E tudo, e as instituições continuarem funcionando normalmente. Aí o ex-chefe de Estado está lá fora, né? O golpe é o golpe, e o parlamento continua sendo controlado pelo partido golpeado. É esquisito, né? Então, enfim. Uma coisa um pouco difícil para a gente transplantar uma realidade para outra, mas a gente tem que usar esse tipo de paralelo para as pessoas compreenderem melhor. Mas, enfim, é nesse contexto, então, que Luiz Arce, que alguns estão dizendo que seria ou um Joaquim Levy da Dilma Rousseff, ou então um Henrique Meirelles de Lula, chega à presidência. E aí, né, para o pessoal que estava aí já empolgadão, falou, o golpe acabou nas urnas. O que é o golpe? O golpe é ter um chefe de Estado lá, figurativamente, do partido que saiu, voltando, ou o golpe é mudar materialmente a orientação geoestratégica do país, né, a subordinação, no nosso caso, né, infelizmente, a subordinação geoestratégica do país é o... Peraí, deixa eu botar aqui, fixar enquanto isso em mim. Então, é isso, é poder mudar materialmente a realidade das pessoas, porque ele já, para quem estava assim, empolgadão, achando, né, que voltaria ao útero materno, ele falou, olha, Evo Morales não vai ter nenhum papel no governo. Ele falou o seguinte, não tem como continuar gastando mais do que arrecada, né? Então estamos numa realidade difícil e vai ter que ter o ajuste, o famoso ajuste. Fora isso, né, as informações dão conta de que ele já deu aquela assim, os contratos serão cumpridos, né, enfim, tudo que o governo golpista que fez, continuar, o que passou, principalmente a história da ruptura da associação do Estado boliviano com os capitais alemães e chineses para a exploração soberana, visando ao desenvolvimento nacional da Bolívia, da riqueza nesse ciclo econômico mineral do país, que é o lítio. Parece que não haverá a reativação dessas relações e continuará sendo operadas as reservas de lítio da Bolívia, seguindo a orientação geoestratégica do imperialismo estadunidense. Então, você queria entrar mais a fundo nessa questão da Bolívia, Nildo? O que você acha que é próprio e impróprio nesse paralelo com o Brasil? A gente conversava antes de entrar no ar, você acha que estamos caminhando para um Dilma II 2015 e Dilma Levy? É por aí? Mais do que propriamente um Lenin Moreno no Equador, uma traição aberta. Então, aí eu falava assim, mas qual que é a diferença? Então, por exemplo, a diferença é o papel do Evo Morales nesse novo esquema. Então, o que aconteceu no Equador? Mas lá também, o partido lá da Revolução Cidadã continuou sendo majoritário, né? E, em princípio, começou uma caçada, inclusive impulsionada pelo chefe do executivo, ao criador, né? A criatura foi em cima do criador. No Brasil, aí é aquela controvérsia. Não foi isso, né? A Dilma ficou lá falando assim, como é que era? Não ficará pedra sobre pedra, né? E falou, não, o meu governo não interfere nas instituições, não, enquanto isso a Lava Jato indo para cima do Lula. Aí você fala, mas, né, enfim, realmente como as instituições funcionam normalmente, o Cardoso e a Dilma tem sim que ficar inertes, enquanto a Lava Jato, que é terrível, foi para cima do Lula, sem, enfim. Aí você fala, o pessoal tava ali, né, tocando de ouvido um com o outro, a Dilma é a mãe da Lava Jato, então eu não vejo tanto, sinceramente, eu não vejo tanta diferença, sei que há, na minha visão, entre Dilma e Lenin Moreno. Aí a questão da forma, né, da aparência e da substância, né? Mas, enfim, você disse que a gente está, na sua avaliação, estaremos mais próximos de um Dilma II com Levy, Brasil 2015, do que Lenin Moreno no Equador. É isso mesmo, Nildoritz? Sem dúvida. Nesses termos que você apresenta o problema, eu diria que sim. Agora, é preciso ter sempre muito cuidado na América Latina, e cada situação é muito particular. Veja, ontem, Romulo, o que aconteceu ontem? Eu sempre disse que o judiciário, você sabe, é esse pessoal de convicções muito profundas, né? Sempre que o poder muda de posição, eles são de uma coerência total, eles mudam também. E
Ontem, o Tribunal de Justiça de La Paz, um juiz chamado Ramon Castro, decidiu anular a ação contra o Evo Morales. Qual ação? A ação por conspiração, terrorismo, a que ele estava acusado. Como é que ele anulou? Ele anulou porque ele disse que o ex-presidente foi intimado a depor por decreto. E, na verdade, todo mundo sabia que o Evo estava na Argentina, ele estava dando entrevista todo dia na Argentina. E aí, esse juiz, num súbito e inesperado ato de consciência, ele naturalmente disse, olha, tem um problema processual, o réu não estava aqui, e, portanto, esse processo tem um vício de origem, razão pela qual nós estamos anulando esse processo. De tal maneira, Ron, que as acusações nos tribunais contra o Evo Morales já estão sendo canceladas por esse Tribunal de Justiça de La Paz. O Evo, então, está começando a se montar o cenário que o Evo poderá voltar à Bolívia. Talvez para a posse de Arce, mas talvez para depois. Eu não creio que o Luiz Arce reivindicou a presença de Evo durante toda a campanha. E é muito difícil para Luiz Arce fazer uma ruptura com o Evo, porque a despeito de as limitações do ex-líder cocaleiro, o mundo indígena, ao contrário daqui, os metalúrgicos, por exemplo, não tem mais nenhum apreço pelo Lula. Mas na Bolívia, há uma questão racial que orienta as questões de classe, e as questões de classe orientam a questão racial, que o Evo tem uma importância para essa base indígena de múltiplas organizações que estão ultra-radicalizadas, Rô, e saem do processo como aquelas que derrotaram o que eles chamam a elite. Quem derrotou a elite? Acaso foi o MAS? Não. O Álvaro Garcia Linera acabou de dar uma entrevista para um canal chamado Praxis da Argentina, onde ele confessa claramente que eles estavam otimistas com as vitórias, mas eles jamais esperaram que eles obteriam 55,10% dos votos e que ganhariam no primeiro turno. Você veja que o Álvaro Garcia Linera e o Evo Morales não têm o pulso do povo na mão. Eles foram surpreendidos, eles confessam. Há um dado fundamental. O Luiz Arce está declarando em alto bom som que o governo dele é um governo de unidade nacional. Ora, o governo de Evo e Garcia Linera era um governo que se definia como um governo dos movimentos sociais. Então aqui nós temos uma mudança, Rom, estratégica, de um governo de movimentos sociais, cuja expressão foi aquele livro de Álvaro Garcia Linera, que se chamava As Tensões Criativas da Revolução, quinta fase do processo de transformação. E foi um livro que orientou o governo de Evo Morales. Isso está enterrado definitivamente. A Arce está dizendo que fará um governo de unidade nacional. Quem é que anistiou o Evo? Não foi o presidente da República. Foi um tribunal por sua própria conta e risco. Eu soube ontem que a presidente Yanes, a golpista, a autodeclarada, segundo a crônica local, mas aprovada pela maioria que o MAS teve, sempre desfrutou no Congresso boliviano, e que ganhou novamente a maioria. Você veja que aquele argumento de que, mas tem que fazer composição, porque o Congresso, o MAS ganhou maioria de novo. O MAS pode administrar sozinho, mas aí eu acabo de perguntar, o que é o MAS? Eu poderia dizer, MAS delomismo. Vai ser uma administração de conciliação total. As pessoas querem, as pessoas colocam o desejo antes da análise. E eu estou olhando a análise, então o MAS está muito mais à direita. Não só porque sua composição é mais à direita, como Arce é mais à direita. E
O Choquehuanca, que é o vice-presidente da República, que era o chanceler, também, a despeito de ser um aimara, a despeito de ser um sujeito com origem social nos indígenas. Mas ele já é vice, agora é o Arce. E o Arce é um economista que vai atuar numa toada de crise muito gigantesca e de transformação que conta agora com a autocrítica pública de Evo, que foi um erro o Evo Morales ter recorrido aos tribunais para ganhar a condição de ser o candidato, porque ele perdeu o plebiscito. Quer dizer, a base social não queria Evo de novo. A base queria uma renovação. Não tem essa de o cara se estabelecer lá num regime dessa natureza. Então eu diria que, já está definido que será um governo de unidade nacional. Eu soube que a Yannis e mais 35... Ô, Nildo, era isso que eu queria botar isso... Isso se relaciona... visto para os Estados Unidos. Esse relaciona ao que eu estava falando, remove pin, remove pin, que é o seguinte, a gente já estava no governo de união nacional, Nildorix. Se a gente tem na chefia do executivo ela e na presidência das duas casas do parlamento, o MAS já era um governo de união nacional. Mais do que isso, para a sujeita virar chefe do executivo, tem que ter uma renúncia em cascata, porque ela era vice no Senado. Então teve que renunciar ao Evo, renunciar ao vice, renunciar ao primeiro presidente, o segundo presidente. Então, é uma coisa até hoje meio esquisita, aquilo ali, ou o que aconteceu naquele contexto. Então, já era um governo de união nacional em alguma medida, né, entre golpista e golpeado, entre aspas, Nildorix. Não, você está lembrando algo que é muito fundamental. Quer dizer, se o primeiro na hierarquia sucessória se mantivesse firme, não teria Yannis. Mas os candidatos do MAS, pela hierarquia constitucional, foram abrindo espaço para Yannis. Então, veja, não era precisamente de unidade nacional, mas era a aquiescência, a autorização do MAS, a confissão de derrota. E os parlamentares tinham que fazer, sabe por quê, Romulo? Porque o Evo renunciou. Quando o Evo renunciou, todos eles. Bom, foi uma confissão de derrotas. Uma luta, uma derrota sem luta. Que teve, no caso da Bolívia, uma volta pelas eleições. Agora, um governo mais rebaixado, comprometido com a unidade nacional. E com uma coisa, Camacho, esse pessoal lá de Pando, Beni, Santa Cruz de la Sierra, esse pessoal não aceitou nenhuma derrota. O Messa aceitou a derrota, obviamente. Ele não é a mesma coisa que Camacho. Mas esse pessoal vai continuar conspirando, como sempre.